Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Hoje, sexta-feira, dia 2 do mês de junho, que bom estarmos juntos, na certeza de que Deus está conosco também, desse Deus que caminha conosco, desse Deus que nos deixa dispostos também para a caminhada, e animados pela palavra de Deus, então. Mas agradeço você que todos os dias tem permitido que eu chegue até a sua casa, até o seu trabalho, até você, levando a palavra de Deus. Então, vamos para a palavra de Deus dessa sexta-feira, o evangelho de hoje, o evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá para ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito? Minha casa será casa chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E, amados, um longo texto do Evangelho de São Marcos, uma bela lição de vida, o Evangelho que retrata, na verdade, o início das controvérsias entre Jesus e as autoridades judaicas. Ali começam os conflitos, quando Jesus percebe o templo de Jerusalém, aquilo que estavam fazendo com o templo de Jerusalém. Começam, naquele momento, a tramar a morte de Jesus, dizendo: esse homem é perigoso para nós, ele vai nos contestar. Então começa, naquele instante, tramarem a morte de Jesus. Mas a passagem ela gira em torno dessa maldição da figueira, que é o símbolo de Israel. A figueira é o símbolo de Israel. Jesus, que passando por aquele campo, inclusive não era o tempo de figos, mas ele vira para a figueira e diz que ela não mais produzirá frutos. Ninguém mais irá comer dos seus frutos. E depois, claro, de aclamado pela multidão, Jesus volta ao templo e na entrada vem essa figueira, uma figueira coberta de folhas, totalmente sem folhas, morta por completo, depois de Jesus ter dito tal coisa. Mas antes quero lembrar justamente desse ponto da figueira. Ela tinha folhas, ela tinha frutos, não tinha frutos, mas ela tinha folhas, ela estava bonita. Justamente mostra a falta de fé daquelas pessoas. Um ponto, estar bonita, mas não produzir. Não produzir por quê? Pela falta de fé.
pela ausência de fé. Ou seja, mostrando, como disse, aquele povo de Israel que não tinha fé, né? Que não tinha fé. Agora, voltando, né, aquela questão de uma pura aparência, de uma hipocrisia muito grande por parte daquele povo judeu. E quem sabe também pela nossa parte. Bonitos por fora, mas por dentro não conseguimos produzir nada. Ou em nossa vida não conseguimos produzir nada. No templo, em gesto profético, Jesus purifica a casa do Senhor. O que ele faz naquele momento, quando ele derruba a mesa dos cambistas, quando ele derruba a mesa dos vendedores de pombos, quando ele não permite que ninguém passe no meio do templo, ele está purificando, né? Mostrando essa necessidade da purificação. Depois aí sim, né, no dia seguinte, ao voltarem novamente pelo templo, Jesus vê aquela figueira que tinha secado até a raiz. Fé transformada em interesses obscuros. É isso. É uma fé totalmente seca. Aí o retrato daquilo que Jesus tinha tentado mostrar para eles. De alguém, como eu disse, que estava bonito, aparentemente, mas que estava totalmente seco. Fé, quando não se pauta pela paz, pelo favorecimento da justiça, fraternidade, solidariedade, amor, transformação, ela não existe. Ela é seca. Ela não produz nada. Por isso Jesus chega a dizer aqui no final do Evangelho, olha, tudo aquilo que pedistes em oração, não duvide. Creia antes que já recebeu a graça. Mas ele pede algo importante também aqui no finalzinho do Evangelho. Por isso eu vos digo, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes e assim será a recomendação. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Pesado? Nós pensamos nessa realidade, mas é uma verdade, a necessidade também do perdão aos nossos irmãos. Uma maravilha estar com você. Que Deus te abençoe abundantemente, hoje e esse final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você, fica com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser, com a Palavra de Deus, com o Evangelho do Dia. Um grande abraço. Palavra do Dia com Padre Marcos. Oferecimento. Serviços e produtos com selo de alta qualidade é na Repel Embalagens. Temos embalagens em geral. Agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência. A Repel Embalagens não vende descartáveis, vende soluções práticas para facilitar a sua vida. Venha e faça o seu orçamento. Repel Embalagens, Rua Matias Mundim 471, Santa Lúcia, acima do Cinemob. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.